Vazar, o Santo Cervejeiro está no ar nos canais 24, 524 da NET no YouTube, Facebook, Twitter, site para todo o planeta, meu amigo. Hoje o Santo Cervejeiro está maravilhoso, meu amigo. Onde está você do alto? Você está me ouvindo do alto? Do alto? Tô terrível! Oh, que loucura, meu amigo. Hoje eu tô terrível. Esse sábado maravilhoso onde nós vamos ter muitos assuntos bem legais. Teremos a lenda, o mito do esporte, o homem que conhece tudo, que não vira a mesa, mas vira o jogo, e é o apresentador do Virando o Jogo aqui da TV. E ele trouxe uma arma secreta que sabe tudo de cerveja, um convidado especialíssimo para estar conosco aqui no Santo Cervejeiro. E também vamos falar com Cristiano Seifert e Elisandro Oliveira, dois grandes amigos que trabalham com a cerveja caseira, meu amigo, caseira, maravilhosa, são grandes alquimistas. Então, meu amiguinho, tá pensando que vai ficar jogando gamão, pensando naqueles dias em que você estava na primeira comunhão, pensando em tomar o chá ou o café da manhã com aquela sua tia da década de 80? Não, meu amigo, assista o Santo Cervejeiro. Então, meu amigo, começou o quê? O quê do alto? O que do alto? O do alto, às vezes, me deixa na mão logo na abertura, né? Isso é incrível! Começou o Santo Cervejeiro, vai, vinheta! Santo Cervejeiro. Oferecimento Cervejaria Urval. Cervejas especiais Puro Malte. São Vendelino, Rio Grande do Sul. É, meu amigo, que maravilha, Santo Cervejeiro no ar, meu companheirinho. Eu vou dizer uma coisa, eu tô com meu amigo Riva que tá dizendo aqui, pra cá, pra lá, vamos ver se o Riva tá ligado agora. E aí, Riva, tá me vendo? Rivelino, nosso cinegrafista com nome de craque, nome de jogador e, é claro, em homenagem à questão do Rivelino, este craque das imagens, começamos a entrevista com outro craque do esporte, Rogério Amaral. Grande, muito bem-vindo! Cássio, muito obrigado. Que maravilha! Rogério, antes de te apresentar e falar da tua história, vamos apresentar o homem que sabe de cerveja e veio contigo aqui pra gente fazer um teste às cegas. Hoje a gente vai degustar junto, né? Clear, seja bem-vindo. Me diga... Obrigado, Dualto. Que bacana. Hoje tu tá educadinho, né, Dualto? Tu tá inspirado hoje, Dualto? Empolgante. Tu passou bem a semana, Dualto? Foi bem? Que beleza. E aí, gente, tudo bem? Seja bem-vindo. Rogério, seja bem-vindo. Obrigado, Antes de Cássio. qualquer coisa, eu vou abrir uma cerveja da Urval, tá? Geladinha. Tá? Pra gente começar os trabalhos. Me diga uma coisa. Primeiro, vou começar falando com o Rogério Amaral, nosso colega, né? Sobre a Primeiro, questão... que abridor aí, cheio de guerre-guerre esse Eu fiz aí, hein? uma moral aqui, eu não vou nem mostrar a marca, pra ver se de repente a gente consegue um parceiro comercial, né? A gente deixa de canto, fica naquela coisa da dúvida, né? É, legal. Australiano, né? Australiano. É, bom, não vamos dizer Que australiano, maravilha. né? Então vamos começar os trabalhos falando primeiro com o Rogério Amaral e com a ajuda do Clay, para falar sobre cerveja, né? Rogério vai nos explicar. Rogério, qual foi a mosca azul que deu aquela picada que te levou a entrar na comunicação, no jornalismo e em TV? Isso já tem algum tempo, né? Tu és uma referência, né? Não sei se eu sou referência, Cássio. Aí vai muito mais pela gentileza tua, pela bondade, pela nossa amizade, né? De me colocar como referência. Mas a Mosca Azul foi o futebol, na realidade, né? Porque eu, desde criança, eu sempre joguei futebol. Aí tive a oportunidade de, durante 3 anos, participar das divisões de base do Internacional, né? Para ver como faz tempo isso, tá? Que não existia a categoria júnior na época. Era juvenil e do juvenil ia direto para o profissional. Sim. Eu não cheguei, evidentemente, a me profissionalizar. Quando eu passei do infanto juvenil para o juvenil, eu parei. Parei. Eu tive um problema de
10 centímetros. É que eu jogava no gol, joguei no gol a vida inteira, né? E naquela época, nos anos 70, começou a mudar a história do futebol. Né? Como diz Mas 10 centímetros, como assim? Deixa eu entender bem. 10 centímetros, porque 1,74 m, que é a minha altura, não sobrevivia mais no futebol como goleiro. A partir daquela... que começou a mudar muito o futebol. Sim. O Otacílio Gonçalves da Silva Júnior, né, treinador de futebol, treinou Grêmio, Internacional, vários clubes, foi assistente do Falcão na seleção brasileira, inclusive. O Otacílio... O pessoal por um bom motivo. Então vamos brindar, isso aí. Aí, o Otacílio... Tá bom demais, vale mesmo essa sonoplastia aí, vale mesmo, porque tá muito boa. Uma Premium Lager da Urval, mas Maravilha. o Otacílio... Não, o Otacílio é que tem uma frase, ele diz que até 70 se jogou futebol. A partir de 70, 74, a Copa da Alemanha passou a se correr futebol. Sabe? Claro, e aí mudou muito a velocidade, inclusive no enfrentamento do goleiro com os atacantes. Se você pegar a Copa de 70 no México, o Félix, que foi o goleiro tricampeão com a seleção brasileira, tinha a minha altura, a minha estatura, 1,74 m. Já começavam a aparecer ali outros goleiros, né, como o Sepp Maier da Alemanha, com maior altura, o próprio Yashin, né, da então União Soviética. Goleiro do México. O pequenininho que era... Não, o Jorge Campos. O Jorge Campos, Jorge Campos. Colorido. Pois é, aí virou... Ele se destaca justamente por isso, pelo folclore. Que ele jogava de goleiro e às vezes jogava de centroavante. Né? É uma mistura de Romário com alguma coisa. Assim. Mas aí depois, na Copa da Alemanha de 74, quando veio mais esse futebol de correria, os cruzamentos já passaram a ser diferentes, o futebol passou a ser muito mais aéreo e aí acabou. Goleiro de baixa estatura não tinha jeito. Então aí eu não tive sucesso no futebol. Mas isso foi o que me levou depois para fazer o jornalismo esportivo. E como é que foi? Como é que entrou a questão da paixão pelo jornalismo esportivo? Porque existe um limite. E ele é tênue, né? Eu me lembro que quando eu realizava reportagens esportivas, eu já fiz isso, meu amigo, acredite ou não, eu já fiz, a gente tinha um grande medo de falar o time que torcia. Né? Não podia falar que eu gostava de torcer pro Caxias, nem ser colorado. Então ficava aquele clima assim, o que ele é, o que ele não é, o que ele é, não é. Hoje no trabalho com esporte posso falar. Mas hoje muitos profissionais que trabalham na área se revelam, dizem, eu torço para tal, eu torço para tal. Qual é a diferença disso? Depende muito, Cássio, porque aqui no Rio Grande do Sul ainda são poucos que fazem isso, que se identificam e que trabalham em veículos de comunicação. O que a gente está vendo que são jornalistas que já trabalharam em veículos de comunicação e que hoje usam muito mais as redes sociais, a internet, esses estão se identificando. Bem lembrado. Ou, por exemplo, rádios que estão atuando na web rádios, como a Pachola do Grêmio e a Inferno e Vermelho do Internacional, onde esses profissionais já, evidentemente, se identificam porque são rádios, web rádios, identificadas com os clubes. Sim. Tá? Então, nesse aspecto, sim. Mas quem trabalha nos veículos tradicionais... se mantém com essa questão. Se mantém porque a nossa rivalidade aqui é muito acentuada. Porque como é que a pessoa vai crer em alguém que está fazendo um programa de TV se ele colocar ao lado? Isso é uma evidência, né? Mas isso é muito da paixão. O Cleir é um torcedor apaixonado aqui, pode falar sobre isso, né? Mas é muito mais do ângulo do torcedor. Porque nós profissionais, eu te confesso, talvez a maioria dos telespectadores, dos internautas que nos acompanham, aliás, já compartilhei aqui no meu perfil, o Santo Cervejeiro também, tá? E que nos acompanham, devo saber que eu, em algum momento da minha vida, eu fui torcedor do Internacional. Tá? E eu digo isso com muita tranquilidade, porque hoje até eu tenho uns amigos meus que brincam comigo e dizem assim, colorado que nem tu, nós não precisamos. Sabe? Porque realmente eu fui... E isso vem não apenas do jornalismo esportivo, né? Vem também da prática do futebol. Porque quando tu gosta do futebol, tu gosta de jogar, como eu joguei, eu quero dizer que eu fiz teste nas categorias de base do Grêmio antes de ir para o Internacional. Tá? E terminei indo para o Internacional por uma sequência paralela de fatos que me levaram para lá. Mas quando tu começa
a te apaixonar pelo jogo em si, Claro. tu vai perdendo muito isso. É a mesma coisa dos jogadores que são profissionais hoje. Exato. Tu pode até pegar um jogador que tenha uma identificação e que torça, né, por um clube, mas ele não vai deixar de jogar e ser profissional pelo outro clube. E mesmo enfrentando aquele clube que foi o do seu coração ou é o do seu coração. Então eu realmente perdi muito isso. Eu gosto do futebol. Que bacana. Eu assisto futebol. O esporte, E né? o esporte, exatamente isso. É o que me interessa. E o virando o jogo, desculpa te interromper, até porque assim, eu fico no meu ouvido, daqui a pouco vamos encerrar. Não, é bom que aí eu posso tomar um tomar gole, um gole, né? E o virando o jogo, o nome é maravilhoso, virando o jogo, para começo de conversa. Como Então. entrou o virando o jogo na vida do Rogério Amaral? O virando o jogo foi por uma impossibilidade de usar o outro nome de programa que tu dissesse na abertura aqui do Santo Cervejeiro, que é o Virando a Mesa. O que aconteceu? O Virando a Mesa foi um nome quando eu estava na TV Pampa, tá? Que fizemos uma promoção com os telespectadores e uma menina sugeriu esse nome, Virando a Mesa, porque na época estava muito em voga aquela questão de campeonato, tem o Fluminense vai para o rebaixamento, não vai mais, aí faz a virada de mesa, vai para o tribunal, vira a mesa, aquela história toda. Cometi uma gafe sem saber, né? Não, mas foi importante, não foi gafe, foi importante, porque aí o que aconteceu? Quando eu, depois que eu fiquei 4 anos, né, fora da televisão, fiquei trabalhando só com a internet e na Prefeitura de Porto Alegre. Tá? Aliás, teu próximo entrevistado foi meu colega na Prefeitura. Exatamente. Revelações, que legal. O Antônio Elisandro de Oliveira. O Elisandro, fomos colegas na Prefeitura. Eu fiquei esses 4 anos. Quando eu voltei com o programa, eu quis usar o nome, né, Virando a Mesa. Só que o nome já estava registrado pela Rede Pampa de Comunicação. Ele pertencia. Aí não foi possível, exatamente. Aí quando nós começamos o programa no início de 2017, na TV Urbana, Sim. Tá, o Alex Bagé sugeriu o nome. E por coincidência, eu vou contar uma coisa agora aqui para ti que eu não falei ainda. Eu encontro o diretor da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto, meu querido amigo Paulo Sérgio Pinto, num evento da Fiergs, da Federação das Indústrias. E aí eu brinquei com ele, né? Eu digo, pô, Paulo, não posso usar o nome Virando a Mesa, tal. Aí ele disse, tá, mas é fácil isso, tu contornar, é só tu usar Virando o Jogo. Ou seja, ele mesmo deu, e o Alex Bagé tinha sugerido, e eu não tinha falado nada isso. E acredito que o próprio Alex Bagé não tenha, porque na época o Bagé trabalhava também, agora está na Bandeirantes, mas trabalhava na Pampa. Acredito que ele não tenha falado nada com o Paulo Sérgio. Foi uma coincidência que convergiu justamente para esse nome do Virando o Jogo. Então, eu agradeço ao Paulo Sérgio Pinto e ao Alex Bagé pelo nome. Um brinde, então, né? Que maravilha. Depois desse gole, que trabalho mais triste esse nosso. Eu vou te dizer, meu amigo, meu companheirinho. Verdade. Neste momento, nós vamos realizar aquela pausa, aquele momento de degustar mais um pouquinho. Posso te interromper? Claro, por favor. Posso? Não dá pra gente fazer uma bonificação pro teu patrocinador no Virando o Jogo, pô, hein, Cleir? Tá aí a dica, Cerveja Urvo fazendo sucesso. Vamos falar com o pessoal da Urvo. Lissete, Guto, já tá aí a dica, tá? Gente, vamos a um breve intervalo e já voltamos com o Santo Cervejeiro mais Rogério Amaral e também a arma secreta do nosso amigo Cleir. Já voltamos. Beijo do Santo, até daqui a pouco. Santo Cervejeiro. Oferecimento Cervejaria Urvald. Cervejas especiais Puro Malte. São Vendelino, Rio Grande do Sul. Que momento! Estamos no ar de novo, meu amigo, neste segundo bloco. E agora nós temos aquele momento de entendimento que é o mundo da cerveja, meu companheiro. Então, vamos iniciar o Teste às Cegas. Vai, vinheta! Que momento! Comecei a fazer até minha dancinha aqui do Teste às Cegas. Feliz que eu tô, porque esse sábado é sábado de comemorar, né? Nosso amigo Cleir, Miller ou Muller? Miller. Cleir, primeiro, Rogério vendeu a peça aqui que estamos perto de um homem que conhece de cerveja. Me conta um pouco a tua história aí.
Na verdade, eu sou um apreciador da cerveja como um todo, desde a época das cervejas industrializadas, e nos últimos anos a gente viu que a indústria artesanal tomou conta do mercado. Legal. Né? E aí a gente está muito satisfeito em ver que toda essa indústria gaúcha se desenvolveu e virou o maior polo brasileiro de cerveja artesanal, né? Tanto o estado sendo o maior produtor de cerveja artesanal e a cidade de Porto Alegre é a cidade com o maior número de fábricas. E a gente, na verdade, não produz, não é mestre cervejeiro, mas a gente é a ponta lá que está apreciando. E né, é uma das pontas mais importantes, Exato. que é quem consome e também quem avalia aquilo que é como produto, né, Cleiton? Sim, e nós temos ótimas opções, tanto no nosso estado, quanto a história que começou lá com a Eisenbach e depois vieram outras indústrias que se especializaram e saíram das panelas para os grandes tanques e para a grande produção. E mesmo aumentando essa produção, conseguiram manter a qualidade do produto. Legal. É muito legal. Teve a Coruja, um pouco tempo atrás, que também fez uma história bonita. E eu vi aqui que um dos patrocinadores, inclusive, é um ex-colega da Estemac, que é a Alcebier, que está... Um abraço ao Alcebiades, nosso amigo aqui da Alcebier, ó, companheiro aqui, ó, Alcebier, um dos parceiros do Santo. Ele trabalhava bastante lá ou não na Estemac, como é que é? Sim, vendia bastante cheirador, mas ele está vendendo mais cerveja agora. Ele se deu melhor na cerveja. Eu acho que ele quis fazer essa mudança exatamente por isso, né? Vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar com o que a gente também a gente consegue aproveitar, né? Exatamente. E me diz uma coisa, qual é o estilo que tu gostas mais, assim? Tem algum estilo? Porque, assim, algumas pessoas, elas se encaminham para um estilo que tem mais afinidade. Eu, por exemplo, gosto de cervejas com alto teor de álcool, né? Tem outras pessoas que gostam de cervejas mais sutis. Qual é o estilo que tu mais te identifica? Eu prefiro a Pale Ale. Pale Ale. Acho que é um... É o nosso Fusca Pale Ale, né? Exato. Início, né? Exato. Porque existe um contexto de história... Eu gosto de beber a cerveja, mas não entendo nada. Gosta da Pilsen. Não sei o que é a Pilsen, eu gosto a cerveja mais encorpada, mais forte, mais com amargor. Um amargor. É a Pilsen essa? Não mas necessariamente. Essa outra que tu falou, esse nome aí, eu não sei esse palavrão aí, como é que é? A Pale Ale. O Ale, ou Ealu, que é do anglo-saxão, sempre foi um nome utilizado para o produto cerveja. O nome cerveja veio do Cerevisia, que houve em relação à homenagem à deusa Ceres, né, da agricultura. Então, a Pale Ale foi uma das primeiras, né, que foram produzidas no mundo. Tanto que o estilo de cerveja que é a Pilsen, ou Pilsner da República Tcheca, né, de origem da República Tcheca, né, ela foi desenvolvida em Munique, já quando já existia toda uma necessidade de um estilo de cerveja. Gabriel Seldmeier, Joseph Gruff foram os que começaram a desenvolver, porque a água de Munique, ela tinha um excesso, deixava ela muito avermelhada, a bebida. E aí eles começaram a desenvolver muito mais em relação à Pilsen. E aí que eles conseguiram desenvolver o estilo de cerveja Pilsner, né? Mas voltando agora à questão do frigir dos ovos. Que aula, isso que às vezes eu tenho que cuidar, senão assim, daqui a pouco eu começo a falar e aí não paro. E ainda me xingam. Tem uns amigos que me ligam me xingando. Tu falou tal coisa errada. Aí eu vou de novo ler, dar mais uma lidinha. Vamos começar então uma disputa aqui, tá? Essa disputa vai ser meio ingrata, porque vai ser só contigo, tá? Eu comigo mesmo. E contigo mesmo. E o legal que o Santo, o bacana do programa, que é o Santo Cervejeiro, ele tem essa energia de a gente se sentir bem mesmo, autêntico. E por isso que é assim, ele tem que ser um tutorial, ele tem que ser didático, mas tem que ser divertido também. Então a ideia é te divertir, tá? Vamos ver se tu vai te sair bem. A gente tentou, meu amigo. Meu companheirinho, enquanto eu tava colocando as cervejas aqui, a gente tentou, assim, deixar o mais distante do player para ele não ver o rótulo, tá? Vamos ver se vai dar certo isso. Então, assim, teste às cegas, tá? O teste às cegas, normalmente, ele não tem rótulo, tá? Sim. A gente usava uma bandana, mas essa bandana ficava uma coisa meio complicada, né?
Então, assim, eu vou servir, vou te pedir para fechar os olhos, Sim. tá? E eu vou servir cada uma e a gente vai começar a testar os teus conhecimentos. Fecha os olhos, vou tapar Ó, os que olhos momento, dele aí. o momento Walter Mercado. Liga já! Agora é o momento de hipnose no Cleir. Atenção, vamos servir o primeiro estilo para ele. Aê, cadê o momento? O momento de tensão, meu amigo do alto. Vai lá, aquele momento de tensão. O Cleir abriu os olhos, não pode. Fecha os olhos, só um pouquinho. Me dá tua mão. Não pode nem Não pode olhar a olhar. cor. É, agora a a cor? partir de agora não abre Nem os a olhos, cor. tá? Nem É a o cor. gosto. Aroma. Sabor. Segura um pouquinho, respira, degusta. Meu companheirinho, aquele momento em que tu estás pensando o que vais fazer no churrasco, se vai fazer um churrasquinho à lá uruguaio, ou um churrasco mais nosso aqui, aquela picanha. Qual é o estilo de cerveja que tu vais degustar? Imagina esse os estilo olhos. aqui, ó. Ó, Fecha ó, os ó, olhos. ó, fecha os olhos, não pode Fecha olhar. os olhos. Esse estilo da Urval, meu companheirinho. Por quê? Eu vou dar uma dica assim leve, porque ele tem um IBU alto e ajuda quanto a gordura da carne, meu companheirinho. Olha que bacana, hein? Que dica, hein? Tá colando aqui. Ah, não, ele tá olhando. Vai me derrubar. Não olhou pro Não? rótulo. Não. Descobriu já? Essa é a Pale Ale da Urval. Eu vou te dar mais uma dica. Uma dica histórica. Esse estilo de cerveja, ele foi desenvolvido durante a invasão da Inglaterra na Índia. Por quê? Porque a bebida a Indian chegava... Pale Ale. Uma Índia veio aí, aê! Olá! Muito bem, tá, agora vamos à segunda, tá? Fechando os olhos. Tá, Sacanagem com o meu amigo. Posso experimentar. Tu pode o que degustar, que é? tranquilo. Vou experimentar. India Pale Ale. Indian Pale Indian Ale. Pale Ale. Tá? Fechando os olhos, vou te conduzir a mão. É boa essa aqui. Maravilhosa, né? A Urval é excelente. Não pode olhar. Ai, meu Deus. Ele olhou. A cor aí. Não, tudo bem. Agora derrubou o apresentador categoricamente. Qual é essa? E agora? A gente acabou de falar do estilo que foi desenvolvido na República Tcheca. Porque ele é da cidade de... Acabamos de falar. É um dos estilos mais consumidos no planeta. Na Alemanha é extremamente consumido. A Pilsen. Aê! Temos uma Premium Lager, tá? A Pilsen, ou Pilsner, é da família Lager, que do alemão significa armazenar. Então é uma Premium Lager. Ela está na família de baixa, que é bem pertinho, baixa fermentação. Ok? Perfeito! Essa aqui é alta fermentação. Vamos lá então. Agora, o último estilo. Vou até dar uma ajeitadinha aqui para ver se eu consigo ficar mais elegante na frente do Mas vídeo, essa né? é mais suave do que essa. É, dela. sim, Mais sim, suave, sim, ela é bem mais- suave. Pronto para o último estilo? Pronto, vamos lá. Vamos lá então, meu amigo. Fechando os olhos, eu vou chegar perto. Muito pertinho, meu amigo. Se neste momento estás pensando naquela cerveja industrial que estarias bebendo depois daquele jogo de futebol, onde está saindo aquelas lufas de cansaço, pense que você pode degustar esse estilo de cerveja que é altamente recomendável. Então, não viu? Vamos lá? Não. Agora, trocamos o copo. O copo certo seria um copo... Ih, agora eu paguei o mico. Já Derrubei sei. um pouco, mas não tem problema. O copo certo... Obrigado, Duoto, por me cornetear. O copo certo não é esse, mas se eu entregar o copo certo para ele, ele já vai identificar o estilo. Sim, o copo... Esse estilo tem uma característica muito fácil de lembrar. Weiss. Aê! Ô, meu bom! Muito boa. Ô, meu bom! Maravilha! Ganhou, né? Do alto. Ganhou, né? O que a gente vai dizer? Mas eu tenho uma arma secreta pra ele. Eu tenho mais um estilo. Bora. Esse estilo, agora,
é pra gente realizar o gancho pro próximo bloco, que são os nossos próximos convidados. Esse estilo tá de canto aqui, a gente não vai poder contar onde é que ele tá. Sim. Tá? Esse é um estilo que foi desenvolvido em virtude de uma rainha em um país distante, muito frio, tá? Então a gente é um estilo dos nossos convidados e aí a gente vai tentar descobrir o que ele é, tá? Maravilha. Momento de reflexão, pode fechar os olhos. Vamos lá. Esse é o estilo de cerveja dos nossos próximos convidados, tá? Vou chegar pertinho. Segurou? Foi? Olha, analise o aroma. Que fantástico esse aroma. Pelo visual eu já gostei. Maravilhoso. E olha que bacana, olha que bonita a cor da espuma, velho. Isso é muito importante. Porque a espuma é uma proteção, né? Mais stout? Mais uma chance, mais uma chance. Ela tem um álcool mais elevado. Muito bem, do alto, vai ajudando, do alto. Agora é o momento de tensão. Vamos lá, do alto. Momento de tensão. Tomar mais um pouco pra ver se vem Boa o santo. Vamos O santo assim, cervejeiro. Né? Vamos assim até 1h, não tem problema. Pois então. Bom, já que tu tá tentando descobrir, O Rogério vai ajudar. experimentar. Rogério vai Ah, ajudar. coisa boa. Parece Malte meio, torrado, né? Torrado. meio adocicado. A gente vai perguntar para Café. os criadores se eles usaram um malte do estilo black ou coffee. Tem o black of black, que é um estilo de malte. Mas ela é um estilo bem peculiar. Rapaz, que Peculiar pela quantidade de álcool e pela história dela, né? negócio bom. Muito bom, muito bom. Essa é a avaliação que eu sei fazer, a única. Muito gostoso. E aí? Nós vamos Como é que dar chama? um pequeno... Eu não vou mostrar, mas é que a gente vai ter que falar. É uma Russian Imperial Stout, produzido pelos nossos próximos convidados, que eles estão ali, ó, estão super tensos, deitados, sentados, analisando o que eles estão... Se desse pra mostrar, meu amigo, vocês Não, iam o Riva entender. vai lá, o Riva vai lá buscar. Olha lá Vocês iam como é que eles entender, estão. olha só a cena, eles estão extremamente tensos, eles estão tensos, eles estão nervosos, vocês entendem? Meu companheiro, pra entender o que é o nervosismo de vir aqui pro Santo, porque quando tu diz o seguinte, olha, tu vens participar do programa e tu vais o quê? Degustar Tomar a uma cerveja. cerveja. Aí, olha ali, o rapaz tá tenso, tá preocupado, a vida dele, meu companheirinho, imagina ele pensando que tem que trabalhar na segunda-feira e sabendo que ia vir no Santo Cervejeiro aqui, meu companheirinho, que no sábado ele ia vir degustar uma cerveja. É ou não é, Rivaroli? O Rivaroli é Rivelino. Rivelino. Já ia dar. Já tô Pô, o contando. Rivarola foi Rivarola, zagueiro, não, é. também pode ser. Também era jogador. O Rivelino tá dizendo que tá. Paguei mico, isso vai virar meme, Rivelino. Então tá. Gente, tá fazendo efeito, né, Rivelino? Ainda não, porque assim, no próximo bloco vamos degustar esse estilo que é a Riz, que os guris trouxeram, que ela tem um álcool, um ABV, meu amigo, que eu vou te dizer. Vamos ouvir de longe, qual é o álcool dela? 9,5. Olha o meu medo. Meu Deus. 10. Gente, muito obrigado. Pô, Foi uma obrigadão, honra. Cássio. Uma honra, o meu respeito pelo teu trabalho, pela Obrigado. pessoa que tu é. Obrigado por Cássio. trazer também. Valeu, obrigado, Obrigado pela- pela brincadeira, obrigado por participar. E assim, portas sempre abertas, né? Sempre Obrigado. vamos combinar Eu para vir no Santo, né? Quero te agradecer muito essa oportunidade, né, de participar do programa que eu assisto. Tem que pedir para o Ribeiro Neto, ele já participou do teu programa, Sim. o Ribeiro Neto que eu vi, para ele contar a história do deslumbramento dele num supermercado da França, na Copa de 98, quando ele viu a prateleira de cerveja. Ai, meu Deus. Parecia uma criança na Disneylândia. Que maravilha. Denúncia! Ó, Ribeiro, próximo programa estás convocado para estares aqui no Santo, porque assim, Rogério já revelou o início da história, entendeu? Gente, obrigado. Obrigado. Obrigado Valeu. mesmo, excelente sábado e a gente já volta pro próximo bloco. Meu amigo, não sai daí.
o Santo tá hoje espetaculoso. Não é nem espetacular, porque eu já troquei Rivelino por Rivaroli, por todo mundo. Hoje eu já troquei, né? Mas assim, ó, não sai daí. Fica com a gente que o Santos está maravilhoso. Até já! Santo Cervejeiro. Oferecimento Cervejaria Urwald. Cervejas especiais Puro Malte. São Vendelino, Rio Grande do Sul. Meu amigo, estamos de volta com o Santo Cervejeiro neste sábado maravilhoso. Lembrando que a Urval hoje tem o aniversário em São Vendelino, então pessoal, não perde tempo, vai lá. E agora a gente vai falar de um assunto muito bacana de cerveja, meu amigo. Eu estou aqui com duas lendas, dois homens que sabem muito da alquimia sobre este produto maravilhoso. Primeiro, Cristiano Seifer. Agora, vamos colocar assim, ó, Batman e Robin, tá? Elisandro Oliveira. Que maravilha. Nossa, a gente faz cerveja entre três, né? Tá faltando o Lagarto, que não pôde vir e Claro, tal. Mas o Lagarto Um abraço, O Lagarto está em espírito aqui, É o né? terceiro elemento, é o nosso terceiro MacGyver. O MacGyver. MacGyver? É o Como é essa MacGyver. história, o MacGyver? é que pra cerveja artesanal é tudo... tem muita gambiarra. Gambiarra. Daí o Lagartinho é o homem da... É o fiel depositário dos equipos. É, Que também. maravilha. Prazer. Prazer. Sejam bem-vindos. Legal. Tudo bem? Satisfação estar Tudo aqui. legal? Tudo certo. Agora me contem o seguinte. A gente tá aqui com um monte de ingredientes. E esses ingredientes, eles não são do estilo que a gente vai mostrar. Mas primeiro vamos a um pequeno tutorial. Um tutorial leve. O cervejeiro caseiro, o que ele é? É um cozinheiro, né? A cerveja caseira nada mais é como se fosse uma cozinha, né? A gente gosta, enfim, em casa tem gente que gosta de cozinhar e tal, e tem gente que gosta de cozinhar e fazer cerveja, Claro. que é o nosso caso, assim. Meu amigo Bandeira, lá do Barão do Cotegipe, disse que é um bom lavador de panelas também, que é Barão como eu do menti. Cotegipe. Bom Deve dia. estar nos assistindo agora. Um beijo para Barão do Cotegipe. Como é que é? É um bom lavador de panela. Porque nós precisamos sanitizar todos os equipamentos. Maravilha. A higiene é fundamental. Para não ter off flavors depois, né? Tu perguntaste, mas começa por aí, né, a cerveja. Começa na limpeza, né, na lavar, limpeza, que os olhos enxergam, que não vai ter sujeira ali, e na sanitização, que é a parte que tu mata os micróbios ali, as bactérias, as coisas que a gente não enxerga a olho nu, né. Tá, vamos então, primeira questão que eu vou perguntar aos amigos aqui. O que é isto? Esse é um malte, vamos ver até a colinha aqui, um malte cristal, de uma cerveja que a gente vai fazer amanhã. Certo? Enfim, por isso que tá todos os maltes, a gente já trouxe tudo aí. Moído já. Esse aí é o Moidinho mesmo já. isso aqui, né? Moidinho É o mesmo, já. ó. Esse aqui. Enfim, Tá. aquele ali é o malte, enfim, natura ali, depois que saiu da maltaria. Uhum. E esse malte aqui é para qual estilo que vocês vão A fazer? gente vai fazer uma cerveja inglesa, né? Uma bitter, então ele vai ser usado para dar cor e tal, dar enfim, o sabor também. Certo. E aí, com este malte, vocês querem produzir quantos litros? Quanto de malte que vocês vão usar? É assim, a gente, quando faz cerveja, a gente faz geralmente 2 cervejas de 60 litros. Certo. Então, dessa porção de malte, claro, essa aqui não é o malte base, não é a grande quantidade do malte. Explicar o que é o malte base e o especial. Vamos lá. Isso. Pale Ale e Pilsen são base tá geralmente aqui, ó. os base. O base, vamos dizer, da cerveja, o malte que vai dar toda a base, vai ser a grande proporção de malte que você Legal. vai ter. Ele tem menos cheiro, ele é mais neutro. É mais né? neutro. Ele dá volume. Né? Isso. E esse aqui a gente usa como malte para dar cor, para dar o sabor. Legal. Enfim. Então E amanhã, esse- por exemplo, nessa cerveja nós vamos usar 13 quilos de malte, né? Para Isso. fazer 60 litros. E daí tem só essa porçãozinha aqui para dar cor. Tá, e como é 13 de malte feito o base. cálculo? Para quem está nos vendo agora, é legal a gente explicar como é feito o cálculo. Tem a questão do Beer Smith, que é um grande software, ajudante. É um grande ajudante que se utiliza para realizar a receita. A receita, né? A gente só fez uma de cerveja de receita, enfim, de alguém assim, só a primeira cerveja. Depois, a gente vai construindo, né? Cada Claro. cervejeiro caseiro. É que nem comida em casa. A comparação é excelente, assim. Porque, enfim, tu faz do jeito que tu quiser. Então, Tem a muita construção. gente fazendo, né?
Tipo, hoje nós pegamos um motorista de aplicativo para vir pra cá, que ele Seu produz. Paulo, ele produz, ele tava abraço, saindo... São Paulo! Ah. Produtor também. Também, Faz cervejeiro um caseiro. Que aplicativo legal, ali, né? que bacana. Então, o primeiro passo é moer o malte. Moer o Depois que a gente moe o malte, tem um detalhe que é a quebra do malte para liberarmos nessa quebra o endosperma. Isso. Ou a liberação do amido, o açúcar, Isso. né? O que isso significa? O malte não pode estar quebrado, muito quebrado, um farelo total, né? Enfim, não sei se vai dar para pegar A gente aqui. mostra aqui mais ou menos como ele tá. Ele tem que sair da ele é um- casca quebrado as pedrinhas. Quebradinho. Quebrado, Só não pode exposto. virar pó. O não pode- Pilsen é um pouco só- mais quebrado, né? Esse aqui também tá... Tá? Imagina que ele é, enfim, um grão, ele só quebra e expõe o Exato, grão. o grão. Tu só quebra. Ele Só vira quebra. uma pedra. Pedrinha pequena, Isso, minúscula. pedrinha pequena. Não pode virar pó, porque senão tu não consegue liberar o que tu precisa Isso. do malte, né? E também tem a questão enfim, de ele ficar muito tanino e tal, na casca e tal. Sim. Então tem vários fatores assim né? na moagem. Depois que a gente consegue moer o malte, qual é o próximo passo? Temos panelas. Panelas. Até a gente não trouxe as panelas porque as nossas são meio gigantes, assim. Sim. A gente faz... Panelas, né? É, pra não é 600 60, quilos. 60, litros. 60 da fervura de 96 litros. Então ficaria meio até ruim de trazer e tal. Sim. Mas, enfim, a panela é uma panela grande que tem o chamado fundo falso, que nada mais é que uma peneira, que daí, enfim, vai estar água ali com os maltes, que daí a parte de baixo vai estar filtradinho, né? Vai estar filtrado, vai ter só o malte, não vai ter o bagaço, vai estar em cima. A gente recircula, né? Isso para recirculação. A grosso modo explicando, existe um fundo falso, fica o bagaço desse malte ali. Depois que se realiza o processo de mostura, se lava Se lava ainda. esse malte para tirar mais ainda o quê? O açúcar? O açúcar, porque o açúcar faz o quê? maltose. Ele transforma A o açúcar se transforma em álcool, né? Em álcool, exatamente, isso aí. E depois a gente faz o quê? A gente transforma esse processo na linha de fervura. Fervura, isso. Maravilha. Gente, vocês estão gostando dessa explicação aqui? Eu tô adorando, tô em casa. Bom, eu tô em casa, tô sendo cervejeiro, né, meu amigo? A gente vai para um breve intervalo, para o último bloco, já volta para explicar mais. Meu amigo, tu que está assistindo agora aí pelo Facebook, YouTube, Twitter, site, fica ligado, não sai daí, porque a gente vai degustar mais uma... Puxa! Imperial Stout. Aê, a gente Famosa já Riz. volta, a famosa Rainha Riz. Catarina. Aê, a gente já volta para explicar isso. Um minutinho, vai vinheta. Santo Cervejeiro. Oferecimento Cervejaria Urwald. Cervejas especiais Puro Malte. São Vendelino, Rio Grande do Sul. Mas estamos de volta neste último bloco para continuar falando sobre a questão de cerveja caseira, meu amigo, como se produz na panela. Estou com estes habilidosos alquimistas, Cristiano Seiver e o nosso Elisandro Oliveira. Me diz se eu pronunciei certo, Cristiano. Simon Zyfer. Tá, mas tudo É bem. Seifert. É brasileiro, mas é português, Seifert. qualquer coisa. É isso Que aí. maravilha. A gente estava falando sobre a questão da produção, né? Então vamos assim, ó, rapidinho, porque o nosso tempo é exíguo, explicar algumas ferramentas. Uma das mais importantes, Densímetro. densímetro, É para medir o quanto de açúcar que a gente vai extrair no fazer a cerveja. tá? No início e no final. No É, início isso, e no no final, final. por quê? Para saber o volume de álcool, né? Tá certo. Depois temos o... Termômetro. É muito, muito importante o termômetro porque ele pode estragar a tua cerveja. Se tu fizer com uma temperatura muito alta, ele vai só extrair alfa-amilase E beta-amilase. mas com a temperatura muito alta, só alfa, que daí Só não alfa. vai transformar em álcool. Que transforma em álcool é a beta. Isso é na mosturação. Isso é na mosturação. Então vamos às etapas. Vamos lá, então. Primeira,
Primeiro a mosturação, né? Que é colocar os maltes na panela Isso. e deixar por um tempo para extrair o açúcar. Tá. Que daí tem que ser com a temperatura controlada. E essa é a única coisa assim, mais chatinha, assim. Não mais chatinha, mas enfim, tem que cuidar da temperatura. Mas atenção, né? Depois temos Não pode beber antes de fazer. E não pode beber durante, né? Isso é só importante, no isso é final. importante pra galera. Não beber fazendo cerveja. São 8 senão horas de trabalho dando tudo merda. certo, né? Ok, depois o Rivelino tá rindo lá. Viu, Rivelino? Não pode beber enquanto tu produz, Rivelino. Então, assim, depois nós temos a lavagem e, por fim, a fervura com o lúpulo. E com lúpulo. A gente tá acelerando um pouco, mas a meio rápido, mas princípio é isso aí, isso aí. Né? E o que é essa Esse é um ferramenta? refratômetro, que ele tem a mesma função do densímetro. Só que o densímetro eu tenho que pegar, vamos dizer, o mosto, o açúcar e tal, eu tenho que colocar 20 graus para mim saber a densidade. Ah, sim, tem porque que senão ele resfriar, tem que né? resfriar. E com o densímetro não, com o densímetro tu coloca ali uma gotinha, tu já sabe o grau Brix que ele tá, que daí a gente converte em densidade específica Já vai depois. testando na fervura pelo refratômetro. Que maravilha! E nós temos também leveduras. Diz a lenda, meu amigo, que quem produz a cerveja é a levedura. levedura. Concorda ou não? Claro, sim, né? Mais ou menos. Mas é ela que faz o Essas grande são as trabalho. santas criaturinhas que fazem o melhor trabalho para nós. Ah, que Trabalham legal. sozinhas, né? E como é, assim, os tipos de levedura para cada estilo, como é? Eu tenho que, quer dizer, hoje a gente comprou levedura inglesa, né, pra gente, pra cerveja, pra essa bitter, né, com a cerveja inglesa, compramos maltes ingleses, não, os lúpulos ingleses. Lúpulos ingleses, claro. E a gente vai fazer uma IPA, né, o cara é ipeiro, né, e daí é um fermento americano, né, BRY97. Certo. Que a gente vai Existem leveduras ou fermentos, os mais tradicionais, o 04, o 05, que é 05, neutro, que todo mundo é o linha de frente, né? Isso. Vocês acham que isso, com o tempo, isso sempre foi discutido, né? Mas com o tempo, aquelas leveduras que são produzidas, os próprios homebrews produzem, elas ajudam, são suficientes? Como é que é? Eu acho que... Cara, é como é homebrew, cara. A gente faz um monte de coisa, vai experimentando. Cara, ajuda. Isso é legal ser homebrew. Tu experimenta de Reduz tudo. custos, né? Mas nós acabamos sempre comprando, né? Nós Sim. não produzimos ainda, propagamos não multiplicamos. Né? Todo mundo pode ser homebrew? Todo mundo. É como cozinha, né? Todo mundo pode ser. E não é difícil. Você quer ser um homebrew, o primeiro passo. Enfim, Até ele me apelidou disso aí, e o que eu fiz? Eu juntei o Cris com outros que tinham vontade e aprender também é participar do processo, né? Que legal. Se tu tem um amigo que tu consiga Vamos abrir? participar... Abre. Vamos lá. Já estamos no final, meu amigo. A gente vai para a parte triste agora, né? Que é de degustar. Fale-me essa é quase muito sobre carbonatada. esta primeira história, rapidinho, da Russian. A Rainha Catarina foi visitar Londres e ofereceram a porter, que era tradicional. Sim, da região portuária. Exatamente, aquela coisa do estivador, de manhã, no final do dia. E eles levaram, mas estragou no caminho. Então eles tiveram que desenvolver e desenvolveram uma mais forte, como lá é a terra do frio, vodka. Então ela acabou virando século XVIII, uma Russian Imperial Stout, que foi uma bebida muito apreciada pela corte russa no século XVIII. Bom, a gente só vai descobrir como é. E é claro que quem está nos assistindo, meu amigo, tá com uma inveja, daquela inveja maravilhosa, né? Porque a gente está acabando com o santo e a gente não vai poder mostrar todos os detalhes e aromas e sabores desta maravilha. Mas a gente faz o seguinte, quem assiste o santo, depois deixa uma dica, eu quero conhecer mais, quero saber mais, e a gente passa o contato e informações sobre a produção desse estilo de cerveja com os nossos amigos, o Cristiano e o Elisandro. Por enquanto, meu amigo, nós vamos ficar deixando todo mundo naquela vontadezinha. Então, assim, um brinde. Saúde. Uma hora Saúde, boa. na hora boa. A gente se despede do santo, claro, degustando e dizendo assim, meu amigo, que este sábado seja tão maravilhoso, forte e potente quanto esta Russian Imperial Stout. Um dia lindo. Um dia lindo. Nossa, um brinde. muito Aê! Parabéns pelo teu programa. Valeu, gente. Saúde. Beijo Obrigado do santo. aí. Até mais.
Cervejeiro. Oferecimento Cervejaria Urwald. Cervejas especiais Puro Malte. São Vendelino, Rio Grande do Sul.